Tá bom. Vocês pediram. Eu vou fazer, já que vocês querem, eu tô fazendo. Hey, pintadinhos, aqui é a Isa e, bom, como vocês sabem, eu acabei fazendo uma votação para quem quisesse escutar a minha teoria, aquela sobre se os filhotes são adotados ou não. E a maioria venceu. A votação se encerrou e a maioria realmente queria esse vídeo, então eu tô fazendo. Bom, a minha teoria, ela tava um pouco confusa, mas então eu mudei um pouquinho ela. Mas, em resumo, é assim. Como vocês sabem, no primeiro filme do 101 Dálmatas, tem a Perdita e o Pongo. Eles naturalmente têm 15 filhotes. E os outros filhotes, eles foram adotados. Então, como a Delila e o Doug, eles tiveram 99 filhos. Aí que vem a questão. E se, por acaso, eles tivessem feito a mesma coisa que Perdita e Pongo? Eu não quero dizer algo como, por exemplo, ter salvado os filhotes, mas talvez só adotado de alguma forma, que eu não tenho certeza. Aí, assim, eu acredito mais que os filhotes que sejam biológicos deles são os principais, aqueles que mais aparecem. No caso, a Dolly, o Dylan, as trigêmeas, os trigêmeos, Dizzy, Didi, Diesel, Deepak, Dante, Da Vinci, DJ e os outros lá. Aí vocês devem estar assim, Isa, mas isso não faz sentido. Por quê? Porque se fosse assim, por que os principais filhotes têm os mais novos e os mais velhos e tal? E, por exemplo, por que a Dorothy é a mais nova? Isso não faria sentido. Mas, gente, eles podem ter adotado antes de ter a Dorothy. Ou até mesmo das trigêmeas. Então, eles podem sim ter adotados. Porque é impossível uma cadela ter mais de 99 filhotes. Mais, no caso, menos, né? É meio que impossível. Tanto pra ninhada. E eu pessoalmente acredito que tenha tido uma ordem de nascimento. Não nos outros filhotes, eu quero dizer dos principais. Os que provavelmente são os filhos biológicos de Doug e de Delila. E quais são? Vamos começar pela ordem cronológica. Bem, eu acredito que os primeiros a chegarem foram Dylan e Dolly. Obviamente, por eles serem os mais velhos. E eu acredito sim que eles sejam gêmeos. Afinal, por que os dois estão no comando? Porque se o Dylan fosse o mais velho, ele ficaria no comando, né? E depois vieram o Dante, o DJ, a Da Vinci e também o Dawkins. Porque eu acredito sim que eles tenham a mesma idade e que eles vieram depois. Então, são quadrigêmeos? É possível, eu acredito pelo menos nisso. Então, depois desses 4, eu acredito que tenham vindo os trigêmeos, ou seja, diminuir 1, 2 e 3. Pelo tamanho, talvez. Eu não sei porquê bem, mas eu acho que eles vieram depois desses 4. E como, obviamente, são os trigêmeos da família. Depois desses 2, eu acredito mais que quem tenha vindo tenham sido o Deepak, Diesel, e também tenha vindo o Delgado. Eu acredito sim que eles também tenham sido trigêmeos. Depois, eu acredito que tenha vindo as trigêmeas. Depois veio Dizzy e Didi. E por último, a minha preferida. A Dorothy, a minha personagem favorita da série, por ser a mais fofa. Então, acredito mesmo que ela seja a última da família. E eu acredito que os outros filhotes tenham sido adotados um pouco antes dela nascer, quem sabe? Porque, né? Mas, Isa, como se Delila e Doug adotaram os outros filhotes, aqueles que não são os biológicos deles, como eles adotaram eles? Aí no caso fica uma boa pergunta, que eu tenho outras teorias também. Pode ser que realmente Cruella, por acaso, tenha de alguma forma sequestrado ou conseguido outros filhotes. Não sei como, mas talvez. E eles conseguiram salvar esses filhotes. Só que não foi mostrado na série, nem em filme, nem nada. E também o que explica, talvez, como eles conseguiram o cheiro da Cruella. Afinal, em nenhum momento dos filmes, pelo menos dos primeiros filmes do 101 Dálmatas, é mostrado como eles conseguiram o cheiro da Cruella. Não tem como eles conseguiram isso. Então, é bem estranho, né? Afinal, apareceu naquele naquele episódio, não é? Outra teoria é que, assim, na família, obviamente,
nos filmes originais tiveram 101 cachorros. E Delilah é descendente de um desses cachorros, mais ou menos do Pongo e da Perdita. Então, se ela meio que tem uma família bem grande, fora os filhos dela, é claro. Então, nesse caso, provavelmente deve ter acontecido alguma coisa com alguns desses parentes dela. O que faz talvez eles terem morrido, ou talvez não pudessem cuidar dos filhotes. Talvez eles tenham donos, eu não sei. E os donos não queriam os cachorros. Então, o que aconteceu? Bom, a Delilah pode acabar ficando com eles, não é? Afinal, família é pra essas coisas. Mas, sinceramente, eu não acredito muito nisso, não. Eu ainda prefiro acreditar que alguma coisa aconteceu, a Cruella tentou de novo pegar mais cachorros, mais filhotes, e Delilah e Doug, eles conseguiram salvar esses filhotes e os adotaram como seus filhos. Mais ou menos na época antes, talvez, de Dorothy ter nascido, ou um pouco antes das trigêmeas terem nascido. Um pouco antes, eu não tenho certeza, eu acredito mais que tenha sido da Dorothy. Mas, enfim. Mas, infelizmente, isso é só uma teoria. Até porque não foi mostrado em nenhum momento da série se eles realmente tiveram tudo isso de filhotes ou se eles só adotaram. Mas eu acho improvável deles terem tido tudo isso. É mais provável que realmente adotaram e que os personagens principais da série são seus principais filhos biológicos. Não é mesmo? Eu acredito, pelo menos. Eu vou falando de novo. E um fato que poderia confirmar essa teoria é de que, como eu disse antes, eles tinham um frasco com o cheiro da Cruella. Em nenhum momento do filme, do primeiro filme, nem do segundo, eles tinham conseguido de alguma forma pegar no cheiro da Cruella. Como eles conseguiram aquilo? Eu não sei, em nenhum momento foi mostrado. Eu não assisti a série do 101 Dálmatas, não porque eu não queria, mas porque eu não achei um lugar para eu assistir na ordem dos episódios, de uma forma boa, né? Sem falar que eu também priorizo bastante a qualidade. Então, Mas, né? Se mostrarem em algum momento da série que eles conseguiram de alguma forma o cheiro da Cruella, eu não vi, eu não sei. Mas, por enquanto, eu acho que não conseguiram e só conseguiram na série de Rua Dálmata 101. Antes, quando eles foram meio que talvez tentar salvar os filhotes da própria Cruella e conseguiram o cheiro dela, para caso acontecesse algum tipo de incidente, como o que aconteceu com o Hunter tentando sequestrar os filhotes e coisa e tal. Infelizmente, a minha teoria é muito curta, porque eu tive que fazer algumas modificações, porque essa teoria ela é bem bizarra antes da original. Então eu tive que mudar umas coisas para parecer um pouco mais como é que eu falo? Ok, uma teoria mais ok, mais aceitável. Mas tudo bem. Eu tenho outras teorias também de, por exemplo, como é que o Hunter acabou com a Cruella? Ou como é que os Dálmatas conseguem pagar o aluguel? Tipo, eles são cachorros. Como é que eles vão dar o dinheiro para uma pessoa para manter a luz, a água, essas coisas? E também tem uma teoria sobre a própria Da Vinci. Tipo, eu não sei se vocês repararam, mas como é que ela tem essas manchas coloridas? Por que ela tem essas manchas? Por acaso passou tinta em si mesma e ficou assim? Não faz sentido, né? Tinta permanente. E se realmente foi isso, como é que a tinta ficou tão perfeita nas manchas? Ou por que o Dante é todo preto? A Da Vinci pinta ele? É uma probabilidade, mas não sei. Enfim, meus pintadinhos, o vídeo fica por aqui hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, se inscrevam, compartilhem e deixem seu like também. Muitas lambidinhas e até a próxima vez. Ah, mas é claro, já ia me esquecendo. Se vocês querem mais um vídeo de uma dessas teorias, por favor, deixem nos comentários, porque, acredite, eu tenho muita teoria sobre o que acontece dessa série. Muita, não tô brincando, eu realmente tenho muitas delas e eu adoraria contar pra vocês algumas, como aquelas que eu tinha acabado de mencionar. Então, deixem nos comentários se vocês querem. Agora sim, tchauzinho!